Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? De novo. Um longo tempo sem gravar vídeo, mas, enfim, a gente tem os nossos momentos pessoais, a gente precisa mesmo dar tempo ao tempo para ir fazendo as coisas. E hoje o assunto é alimentação. Alimentação saudável, mais especificamente dizendo, né? Esse tema, ele é muito importante também, né? Porque a gente não precisa cuidar só da saúde mental, da saúde do espírito, mas da saúde do corpo também, que é esse nosso avatarzinho que Deus nos deu para a gente poder vivenciar essa experiência humana. Então, nada melhor, né, do que falar justamente sobre o que sustenta esse corpo, que é a alimentação. Enfim, na verdade, né, isso é bem delicado de dizer, porque quando a gente vai falar de espiritualidade, tem também a questão do jejum, né, que é um ponto muito importante para a gente falar aqui de ascensão, mas isso é uma coisa que eu vou deixar mais para frente, mais para o final do vídeo, que aí vocês vão entender melhor. Primeiramente, a gente fala aqui, né, do que é palpável, do que é tangível, né, e do que é essencial, vamos dizer assim, porque querendo ou não, a gente precisa alimentar esse corpo sim, para ele se sustentar aqui na Terra. Enquanto, né, essa frequência que a gente vibra neste momento. E, assim, na verdade, né, gente, não só o jejum, mas, assim, a forma como você se alimenta é uma forma de purificar, né, o seu corpo, de fazer uma limpeza. Assim, é possível você fazer uma desintoxicação com alimentos e não exatamente sem eles, né? Você pode fazer isso quando você se conecta com a natureza, né? Então, assim, eu vou separar aqui em algumas partes para vocês entenderem melhor, que é exatamente assim essa questão do como que eu consigo, né, me integrar, né, com o divino através dessa alimentação, e como que eu consigo me integrar ao divino com a ausência dessa alimentação, que são duas coisas que parecem opostas, mas na verdade elas não são, né, só são diferentes momentos, eu não vou dizer perspectivas, mas momentos mesmo. E a pessoa, quando ela tem um conhecimento a mais sobre isso, ela consegue colocar cada coisa no seu devido lugar e entende uma maneira de achar um equilíbrio aí nesse meio. Então, assim, primeiramente, eu vou falar aqui sobre o que é alimento, né, e o que não é alimento. E isso que me motivou, né, foi eu ter assistido um vídeo que eu acabei recebendo no WhatsApp, e de uma nutricionista falando uma coisa assim que eu fiquei, gente, como? Isso ligou um pisca-alerta assim, tipo... Aliás, não ligou um pisca-alerta, né, porque eu já estava ligada há muito tempo. Mas assim, deu aquela exaltada, porque é uma nutricionista recém-formada, né? Então, assim, uma jovem, né, uma pessoa nova que ainda não tem tanto conhecimento, assim, sobre o mundo, assim, vamos dizer, experiência, né? Mas me deixou, assim, com um alerta de preocupação em relação ao que é ensinado nas faculdades, né, nas universidades, aí no ensino superior, porque a pessoa sai de lá com uma bagagem, né, com um estudo e tal, se formou nutricionista, mas está pregando uma coisa que, caramba, sabe quando você recomeça a trabalhar a sua espiritualidade e voltar para a sua própria natureza, você começa a entender que tem muita coisa para desmistificar aí no mundo, né, muita coisa que a gente aprende que não é verdade, assim, é só mais um molde para a gente se encaixar e para a gente continuar preso nesse sistema, preso nessa matrix, né? E aí quando você começa a despertar, que você abre os olhos para enxergar essas coisas, você começa a ver que realmente, assim, são vários tipos de correntes que existem para manter a gente aqui nesse mundo como escravos, né? Como escravos mesmo, assim, desse sistema, dessa coisa que quer que a gente não se lembre de quem a gente realmente é e do poder que a gente tem. E uma dessas coisas, e se não a principal, é justamente a alimentação. É claro que, sim, vem a questão psicológica da alienação e tudo mais, mas vocês vão ver ao longo do vídeo como que esse é um ponto crucial, assim, devastador, assim, as pessoas não percebem, né, que isso também é um fator que pode prender mais ainda a pessoa, ou dificultar esse acesso ao seu espírito, né, essa questão do pesar a matéria. Então, quando a gente vê muitas pessoas sofrendo com problemas de saúde, com obesidade principalmente, essas pessoas, elas têm mais dificuldade, né, de acessar o divino.
E eu vou explicar isso melhor. Mas enfim, voltando aqui para a questão do que é alimento e do que não é alimento. Bem, o vídeo dessa menina me chamou a atenção porque eu fiquei assim, gente, ela citou assim 5 alimentos, né? Que ela falou assim, eu não como mais isso depois que eu virei nutricionista. E aí, gente, nada do que ela citou é alimento. Eu fiquei impressionada, que eu falei assim, gente, o que estão ensinando, né, nas universidades, assim, pra pessoa chegar e falar, assim, que tipo, a pessoa me chegar e falar que suco de caixinha é alimento, pelo amor de Deus, não é. Gente, nada que é ultraprocessado é chamado de alimento. Aliás, não pode ser chamado de alimento, eu vou dizer assim, ou não deveria, né? Não vou dizer não pode, porque pode, tudo você pode, mas não deveria. Por quê? Porque não é alimento, de fato não é uma coisa produzida, industrializada, é uma coisa misturada assim com químicos que você nem sabe o que é, sabe? E que não fazem parte do seu corpo, sabe? Assim, olha gente, o corpo humano, ele é de uma alta tecnologia, que ele mesmo produz as suas químicas, né? E assim, tudo é química, né? Tudo é ciência. Se você for estudar o corpo humano, na neurociência, inclusive, você vai encontrar muitas explicações justamente sobre essa produção de química que nosso próprio corpo faz, e que muitas são viciantes também, a gente acostuma. Então você vai ver que através da neurociência, né, você consegue ver a explicação de padrões alimentares, de padrões comportamentais, inclusive vícios alimentares. Então, é uma questão de estudo mesmo, de você ter mais conhecimento. Às vezes eu tinha uma coisa que eu estava batendo muito na tecla esse mês, era do poder escolher, né? Tipo assim, eu quero poder escolher. E, gente, o que traz mais liberdade pra gente de escolha é justamente o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre uma coisa, mais liberdade você tem para escolher, exatamente porque você não tem nada escondido, sabe? Você consegue enxergar o todo, você consegue enxergar a verdade. Então, ao passo que aliás, quando você não tem conhecimento sobre uma coisa, você cria uma prisão, né? Você cria uma dependência de outra pessoa, e aí você não consegue escolher. E não é porque você não pode, mas é porque você não tem acesso a esse conhecimento. A um conhecimento mais amplo, aliás. Então, por isso que eu digo, eu bato nessa tecla aqui desde o início, que é muito importante vocês buscarem, correrem atrás de se aprofundarem nas coisas, né? Se aprofundarem naquilo, principalmente naquilo que é oculto, né? Naquilo que é um mistério. Eu sei que a maioria das pessoas ficam céticas, né? Elas têm medo do novo, medo de descobrir algo novo, medo daquilo que lhes foi pregado como algo que não deve ser acessado, ou que dá medo, enfim. Assim, porque, claro, que tudo é intencional, né, gente? Quando o sistema quer controlar, ele coloca medo nas pessoas. Eles contam uma história que elas acreditam, e aí isso é levado de geração para geração, é passado de pai para filho, e aí fica com aquela coisa na cabeça. E não questiona, e não se pergunta, tipo, não, mas será que é isso mesmo? Será que não tem outra possibilidade? E aí é para isso que existem, né, os revolucionários aí, para dar uma acordada, uma sacudida e fazer essas questões. Não é à toa que a gente está na era de aquário, né, que é justamente uma era que estão nascendo pessoas que são justamente essas questionadoras, que vão mudar muitas coisas nesse sistema que a gente conhece. Elas estão aqui exatamente para isso. Então por isso que a gente está vendo muita mudança rápida, né, muita mudança brusca para coisas muito avançadas, assim, tudo muito rápido. A gente nem consegue acompanhar, né, mas é sobre isso mesmo, e esse movimento é necessário. Essas pessoas são necessárias justamente pra gente quebrar as regras, quebrar o sistema e fazer grandes mudanças nesse mundo que precisa, né, gente? Então, por isso eu digo que há males que vêm pro bem, né? Essas guerras não são à toa, elas são justamente para fazer uma limpeza de tudo que estava ruim e que todo mundo aceitava, que todo mundo se contentava, para poder a gente mudar e trazer coisas novas e trazer coisas realmente boas. Então, a gente precisa desse processo de purificação para a gente poder se renovar. Esse é o processo da Fênix, né? Ela precisa virar cinza primeiro, antes de renascer, antes de renascer nova. E aí, com isso, né?
a gente agora tem também um movimento, eu vou dizer que, gente, pelo menos quando eu era criança, eu não, o que eu via era conformidade, né, em relação à alimentação, todo mundo comia o que todo mundo comia, ninguém vinha com essa questão, assim, tipo, não era muito latente essa questão do vegetarianismo ou do veganismo, não era tão forte, isso foi aumentando com o tempo. E graças a Deus, né, houveram esses questionamentos porque as pessoas foram começando a despertar e chamar atenção para essa nossa natureza, que nasceu com Deus, né, gente? Essa questão de, vamos industrializar tudo, né, que a gente sabe que isso tem muito a ver com interesses econômicos e políticos, e aí a gente, quer vender mais, é o consumismo, é aquele incentivar as pessoas, o consumismo exacerbado, sabe? E a pessoa fica gastando e a pessoa fica presa naquele loop infinito, né, de trabalho, de consumo de coisa, sabe? É uma prisão mesmo. Se vocês forem olhar bem, o sistema é uma grande prisão. E isso é terrível. E com o passar do tempo, né, as pessoas foram se sentindo mais sufocadas, porque, cara, foram ficando cada vez mais exagerado, né? Excesso de trabalho, excesso de coisa, assim, de propaganda, de internet, de querer vender isso, querer vender aquilo, esse tanto de coisa. E as pessoas, naturalmente, né, porque a própria natureza pede descanso, né? Descanso da mente, descanso das vistas, descanso de tanto estímulo visual, estímulo de tudo. E aí a gente foi fazendo esse caminho reverso, né? E voltando a repensar o que é essa paz, né? Essa paz que a gente tanto precisa. E então foi ganhando força esse movimento aí de ser mais natural, de aderir, né, a certos, acabar entrando em certos grupos, né, assim, os veganos, eles defendem essa questão dos animais e tudo mais, mas é uma questão de natureza própria, gente, porque a gente é natureza também, e a gente se esquece disso. Então a gente precisa fazer é, é, esse andar para trás, né, e voltar para nossas origens, para nossa natureza. E conforme a gente vai fazendo essas limpezas, a gente vai realmente se reintegrando a quem a gente é em essência. E aí, graças a Deus, hoje em dia tem muito mais conhecimento disponível sobre isso. Então, as pessoas que continuam cegas é porque realmente tem essa resistência em querer aprender, né, mais coisas. E é claro, você sempre vai ter o livre-arbítrio, vai sempre ter a escolha do que você quer, né, do que você quer acreditar, do que você quer seguir, do que você quer fazer da sua vida. Cada um cuida do seu corpo, cada um cuida do seu tempo como bem quiser. Então, assim, nada do que eu vou falar aqui, nada do que eu estou falando aqui é como médica, eu não estou afirmando nenhuma verdade absoluta, tá? Então, tipo assim, eu vou falar do que eu acredito, porque mesmo pessoas dentro do meu campo aqui da espiritualidade, elas vão discordar de algumas coisas também. Então, assim, nada é decretado. E tem muitas pessoas também falando na internet sobre várias coisas, então, assim, vai do que ressoar com você, sabe? Do que for realmente do que parecer verdade para vocês, entendeu? É a capacidade do que os seus olhos conseguem enxergar como verdade, né? E aí você vai testando. Uma coisa que eu também não posso fazer é impedir a pessoa de testar, né? Então, porque eu mesma fiz vários testes, eu errei muitas coisas e é necessário esses erros para que a gente aprenda, né? Não tem como aprender sem errar. Então, a gente precisa se permitir isso também, sabe? E experimentar várias coisas, porque é justamente para isso que a gente veio aqui, para experimentar. Então, essas experiências é que vão agregar as nossas almas, né? E aí a gente vai adquirindo bagagem. E aí, com isso, que a gente vai chegando lá. E eu tive muitas experiências assim, para chegar onde eu cheguei agora com essa mente que eu tenho agora sobre alimentação. E por isso eu tô falando aqui, de acordo com a minha experiência. Então, eu vou contar da minha experiência para vocês. E é baseado nisso que eu tenho a minha conclusão. E vocês vão tirar a conclusão de vocês, fazendo as suas próprias análises com as experiências de vocês. Eu também não sei o que vocês tiveram acesso, vivenciaram até aqui, então eu não sei. Não tem como eu decretar nada exatamente por isso. Mas, voltando à questão do vídeo da menina, né? Bom, ela estava falando sobre
tá? Alimentos que não são alimentos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar o que é alimento e o que não é. Olha, existe uma diferença entre alimento e produto alimentício. Essas empresas aí que ficam querendo lucrar, né, em cima da gente, elas vão... O que elas mais fazem é justamente esse produto alimentício, né? A gente sabe que é o produto industrializado. É tudo aquilo que vem na embalagenzinha, com rótulo, com isso, com aquilo e tal. E isso tudo é produto alimentício. É algo que não foi produzido assim na sua casa, que você não colheu na sua terra, né? Quando você vai para uma fazenda, né, para um interior, vocês vão ver o que é um alimento de verdade, né? Você vai colher da terra diretamente ali um milho, um arroz, uma mandioca, um feijão, e aí vocês vão estar colhendo da mãe terra, que é o que Deus fez pra gente para produzir o nosso alimento, né? É o que nutre a terra. Então a gente, quando fala de mãe, né, a gente chama de mãe terra não é à toa, porque é o símbolo da fertilidade. É o que dá tudo o que a gente precisa. É da terra que vem o que a gente precisa, né? E aí a gente tem você vai na fazendinha, você tem um leitinho tirado da vaca na hora, você tem as coisinhas produzidas lá, né, de forma caipira, que são naturais. Então eu vou dizer assim para vocês que a alimentação natural é a mais saudável na minha concepção, né? Que é justamente tudo que vem diretamente da natureza, que você não insere aditivos agrotóxicos, que não passam por procedimentos industrializados. Então esses ultraprocessados, essas coisas que é o que mais tem na prateleira dos mercados, né? Essas coisas não são alimentos de verdade. E elas estão intoxicando o seu corpo todos os dias. Assim. Eu sei que as pessoas falam assim, mas e a minha renda? A minha renda não tem como eu comprar um alimento orgânico, um alimento que seja de origem natural, eu não tenho acesso, eu moro na cidade, enfim. O que mais pega, gente, eu sei que é a questão da renda, porque toda a indústria, todo esse mercado é pensado justamente para isso, para induzir a pessoa a consumir esse produto que é mais barato, porém que não é alimento de verdade, para a pessoa se entupir de coisa ruim no corpo, sabe? E se intoxicar cada vez mais. E aí fica com essa questão da baixa renda, e aí a pessoa não tem dignidade alimentar, gente, vamos dizer assim, porque é difícil quando você tem uma família grande, é claro, você precisa alimentar várias bocas, e você tem que dar conta do recado, tem que pagar o aluguel, pagar o teto onde você mora, né? Enfim, são várias coisas para pensar. E não é só isso que é o básico do ser humano, né? A gente tem várias coisas. E eu vejo aí, né, gente, o Brasil, eu vou dizer que é privilegiado nessa questão de investimento com programas sociais, tá? Porque lá fora a gente não tem acesso a tantas coisas assim. E isso é o mínimo, sabe? É o básico para a gente realmente conseguir, né, zerar a fome. A gente não vou dizer que é o caminho mais certo assim, não, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui da China, por exemplo, que eu assisti um vídeo recentemente, né, sobre, mas eles conseguiram uma igualdade social. Não vou dizer que todo tem igualdade social lá, assim, tipo assim, 100%. Mas eles conseguiram avançar muito nesse quesito, sabe? Porque realmente tem uma preocupação e um interesse do governo ali de ter menos pessoas em condições precárias, né, no país. E, assim, um acesso a coisas boas que não é separatista, sabe? Que não tem essa coisa de só aquela classe social acessa esse benefício. Então, por exemplo, a educação lá é muito valorizada, é uma das coisas mais valorizadas. E, assim, eu sei que é cultural, né? Mas é um lugar pra gente olhar e estudar, sabe? Aprender com eles, né? Essa questão social, por exemplo, dos programas que a gente tem aqui no Brasil,
eu tive um acesso assim um pouco mais de perto também a essas coisas quando eu estava fazendo meu TCC, porque era com pessoas em situação de rua. E quando eu apliquei os questionários com eles, tipo assim, o que é mais pertinente, né? É alimento, né, e moradia, claro. Mas, assim, tem a questão da segurança, por exemplo, eu perguntei, outras questões, enfim, questão de lugar para fazer higiene pessoal e tudo mais. Mas eles têm, né, o acesso à alimentação, então, assim, pelo menos morrer de fome eles não morrem, mas hoje em dia, né, assim, é claro que não são todos os lugares do Brasil que são abastecidos, assim, por algumas coisas, né, tem algumas regiões que ainda, é claro, não tem acesso, tipo, regiões mais do interior e tudo mais, aí por isso existem também as ONGs, né, e outras entidades filantrópicas que é justamente para dar um apoio, né, para outras regiões, mas enfim, de iniciativa do governo a gente tem algum progressinho, então a gente tem menos pessoas passando fome, vamos dizer assim, né, mas para quem está aqui na cidade, que tem um emprego, que tem algum mínimo acesso, assim, tipo assim, tá na classe baixa, não tá na classe que tá abaixo, assim, da linha de pobreza, né, tem um acesso a mais ao alimento, tem como escolher alguma coisa que seja, mínima que seja, eu vou dizer que, bom, essas dicas, então, são para vocês, né, vocês podem escolher alguma coisa. É mais difícil, claro, nas prateleiras do mercado você não vai achar algumas coisas, mas existem meios, alguns meios que pode ter alguma facilitação. Então, por exemplo, você vai ter acesso a alguns alimentos, assim, tipo na condição de caipira, né, nas feiras. Eu não sei como é na cidade de vocês, né, se vocês têm essas feirinhas. Aqui a gente tem, aqui ó, perto de onde eu moro, aqui tem perto aqui de casa mesmo, ela funciona todo domingo. É sempre uma vez por semana, né? Essas feiras mesmo daquele tipo que ah, tem as tendas, né? É tipo umas barraquinhas, né? E aí as pessoas que tem fazenda, chácara, essas coisas, que tem alguma, que cria gado, né? Alguma coisa assim, cria galinha caipira, sempre vão, né? Para vender aquilo que eles têm, né? E aí sempre vem de forma natural, né? Vendem temperos naturais, galinha caipira, aí tem ovo caipira, enfim, várias coisas assim. Na feira é mais acessível, né? Você faz aquele sacolão, aquele verdurãozinho semanal ali, você consegue muita coisa. Inclusive, aqui tem um senhorzinho que vende uns vasinhos de plantas assim, pequitinhos, que tem coisinha, assim, pra pessoa poder plantar, independente de onde ela mora, sabe? Mesmo que ela mora em apartamento, ela vai conseguir ter aquilo. Então, por exemplo, teve uma vez que eu tava precisando para receita de tomilho. E aí eu comprei o pezinho de tomilho. E aí você consegue tirar fresquinho na hora, né? Porque ele é pequenininho. Então, assim, fazer bonsais em casa é uma coisa muito bacana de se fazer, porque os bonsais, eles são... você planta qualquer coisa que você quiser, mas você coloca em vasos. E aí, quando você coloca dentro de um vaso, você limita o tamanho dessa planta, né? Então, ela não vai crescer tanto. Então, por exemplo, eu quero ter uma frutífera. Você consegue ter uma frutífera em casa. Você compra um vaso razoável e você vai sempre podando e você vai mantendo daquele tamanho, mas aquilo vai te fornecer um alimento ali que você plantou e você pode cultivar. Assim como os temperos, né? Você pode plantar naqueles... eu até esqueci o nome daqueles vasinhos assim que são maiores. Você pode plantar vários tipos de tempero no mesmo vasinho, né? Enfim, cebolinha, alho, agrião, sei lá. Você pode plantar o que você quiser, mas você pode ter o seu tempero natural em casa. Então, assim, aconteceram algumas coisas ao longo da minha vida, por exemplo, quando meu padrasto teve problema de úlcera, né, no estômago, a gente cortou muito tempero condimentado, a gente cortou o condimento, né, aqui de casa. Então, acho que foi bem por onde começou. E depois de experiência pessoal, né, o que eu fui tendo, aí já foi comigo mesmo, assim, de problemas que aconteceram comigo, problemas de saúde que foram me fazendo mudar a alimentação. Então, por exemplo, quando eu tive... eu tava com manchas na pele, né? Eu já falei pra vocês sobre o meu problema hormonal, que é o da sopa. Mas eu não sabia, né? Naquela época que eu tinha. Então, assim, começou uma paranoia com a alimentação, porque
eu conheci uma coisinha chamada fitoterapia. Tinha um médico fitoterapeuta perto aqui de onde eu morava, e aí disseram assim, esse médico pode resolver o seu problema, ele resolve tudo. E aí era aquela propaganda, né? Então eu fui conhecer, até então eu não sabia o que era fitoterapia. E aí ele veio falar justamente sobre essa alimentação naturalista. E quando ele me viu lá, que ele me examinou e tal, ele falou, o seu problema é com leite. E aí, assim, o leite porque o leite inflama, que não sei o que, tal, tal, tal. E aí me tirou o leite, beleza, me passou os remédios naturais e me ensinou como era uma rotina de alimentação natural. Então, eu aprendi várias coisas com ele nesse momento. Eu entrei numa paranoia, gente, mas essa paranoia me serviu justamente para me agregar o conhecimento que eu precisava e fazer os meus estudos e saber o que eu sei hoje, né? Então, assim, também não vamos entrar numa loucura, assim, de tipo, o veganismo, não sei o que e tal, porque é extremo. Eu conheci, inclusive, pessoas que, eu tô tentando mudar. E aí ela faz o seguinte, ela pega e vai pro extremo. Ela, tipo assim, da noite pro dia virou vegano. Não, isso não existe, gente, não tem como. É todo um processo, sabe? Você não consegue se você não mexer também no seu psicológico, sabe? Então, não tem condição. Você precisa vivenciar até algumas experiências para você ir aos poucos entendendo e aderindo de verdade a essa nova alimentação, porque você precisa desenvolver muitas, assim, eu não vou dizer muitas, mas algumas quebras de crenças para você conseguir realmente mudar a sua alimentação, sabe? Mudar, porque mudar radicalmente é muito difícil, sabe? Então eu vou dizer que é quase impossível de você mudar radicalmente, porque é um processo e você precisa respeitar o seu tempo. Então eu passei um tempo seguindo, né, bem à risca isso que ele tinha me passado, 6 meses. Gente, eu tava colapsando, porque chamavam para um aniversário de criança, chamava para um almoço, não sei o que, sabe aquelas festas de fim de ano, tipo, porra, você não pode comer nada, e você fica assim, puta que pariu, eu não posso comer nada. Aí eu ia para um aniversário de criança, o que eu comia, gente? Eu tomava água. Era o que eu comia, era água. Não tinha nenhuma bebida, né, que eu podia consumir assim, vamos dizer que é refrigerante e suco de caixinha. Eu falei, tá, o que eu vou tomar? Vou tomar água. Aí, na hora de comer, porque ele tinha me cortado o trigo, porque o trigo faz mal, que não sei o que, blá blá blá. E tinha cortado o leite. Tipo, tudo tem isso, tudo que você compra na rua tem esses ingredientes assim que são básicos. É o trigo e o leite. Aí você fica assim, pô, mas aí eu vejo hoje o povo falando assim, eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância à lactose, eu não posso com açúcar, não sei o que, tipo, a pessoa fica numa prisão terrível. E é lógico que quando a pessoa se sente presa, qual vai ser a reação? Vai ser teimar, né? Vai ser quebrar as regras, vai ser chutar o balde, tipo, hoje eu vou ser feliz e passar mal pra caralho. Mas isso porque não fez o trabalho psicológico. Porque, gente, quando eu falei da neurociência, é justamente porque a pessoa, ela tem um padrão neural, né, que vai fazer com que ela tenha um gatilho e ela consuma tal alimento. Quando eu falei para vocês aqui sobre não existe doença e tal, que eu falei para você procurar explicação na metafísica, essas compulsões alimentares têm muito a ver com isso. Então, por exemplo, tem alguma coisa que te leva a comer açúcar, muito açúcar. E isso, ao longo do tempo, se você não trata, se torna a tal da diabetes. Só que a diabetes não é da noite pro dia, então é isso que vocês precisam entender. Ela vai vindo aos poucos, sabe? É uma coisa no seu pensamento que você vai alimentando, e aí você vai em busca de tal alimento, e esse alimento vai te fazer mal, e tá. Mas a causa foi o alimento. Não, a causa não foi o alimento, a causa foi emocional. Você ficou alimentando uma certa emoção, essa emoção te dava um impulso para você comer, consumir tudo que tinha muito açúcar. Quanto mais açúcar, melhor, porque o açúcar, de qualquer forma, ele é anestésico. De qualquer forma, não, aliás, mas assim, ele tem essa propriedade que dá uma sensação de anestesia. Por isso que ele é como uma droga, por isso que ele é viciante, sabe? Porque ele dá essa sensação de, às vezes você tá muito estressado, você tá
querendo fugir de alguma coisa. Quando você está muito estressado, geralmente você vai em busca de açúcar. Eu tive um período que muito estresse na TPM, né, durante a TPM, e eu fui entender que esse período, né, de tensão menstrual ali, por que muitas mulheres recorriam ao chocolate, né? A gente tem o famosinho chocolate aí para anestesiar, porque ele realmente parecia um ingrediente mágico, assim, sabe? Quando você tá com cólica, né? Alivia, porque a cólica, ela traz muito estresse justamente porque é uma dor aguda, e ela fica oscilando, é como se fosse uma agulha entrando assim no seu abdômen e voltando, entra e volta, entra e volta, e aí ela fica como se ela estivesse contorcendo ali, quando você chega no auge da cólica, sabe? Eu até antes, quando eu tinha resistência para tomar remédio, né, eu ficava sentindo aquela dor, assim, de graça, né, tipo assim, eu vou ficar sentindo o dia todo, como se não tivesse solução, você ir na farmácia e comprar um remédio e aliviar um pouco. Nem sempre alivia 100%, né, mas assim, dá uma abrandada e para você pelo menos conseguir levantar para você preparar a sua comida, sabe? E às vezes é difícil também. Vou dizer que as mulheres me entenderão, né, mas os homens, gente, se vocês experimentassem isso, não dava conta não, porque é terrível. Eu, pelo menos assim, eu tenho o meu dia da cólica, né, e no dia da cólica eu não dou conta de fazer nada, eu fico extremamente fraca, fraqueza no corpo mesmo, sabe? Pela perda de sangue, enfim. Fica muito difícil fazer as coisas. Hoje em dia eu tomo anticoncepcional, então, tipo assim, aliviou muito as dores, mas cara, é difícil fazer isso com dor. E o bendito do chocolate é sim um agentezinho assim, vamos dizer que indispensável nesses dias, gente. Oh meu Deus. Mesmo, porque ele tem essa propriedade mesmo, assim, principalmente quando ele é ao leite, né? Ele tem mais açúcar do que os outros. Se você comprar um amargo, ele não vai fazer o mesmo efeito, né? Não vai ter essa coisa de relaxamento, essa propriedade de relaxamento. Então, assim, são essas emoções que fazem a gente correr atrás de um determinado alimento. Eu também assisti um vídeo, não faz muito tempo, de um chinês explicando, né? Um chinês já velhinho, assim, explicando o que significava, o que estava em déficit no seu corpo, de acordo com o que você escolhia consumir, né, para se alimentar. Então, tipo assim, açúcar é falta disso, sal é falta daquilo, não sei o que tal. Então, assim, por que você busca essas compensações quando algo entra em déficit no seu corpo, né? E aí, a gente consegue entender, né, que essa associação, a gente tem que ir lá no pontinho onde tudo começa, né? Tudo começa na emoção. A emoção te leva a consumir tal coisa que te leva a tal doença. Então, não vem nada do nada. Tudo tem uma explicação científica. Bom, gente, então hoje eu vou encerrar essa primeira parte e vou continuar falando no próximo vídeo, ok? Então, se ressoou com vocês, já deixem seu like, se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito, e compartilhem com quem vocês acham que ressoa essa mensagem. E até a próxima. Tchau, tchau.